Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque em diversos tons. Ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e temi. Ó Senhor, aviva tua obra em meio aos tempos. Em meio aos tempos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da compaixão. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no grande nome do teu amado Filho Jesus, nós queremos te entregar esse tempo da tua palavra, na total liderança, vida, poder e unção do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha de maneira gloriosa falar a cada um de nós. Que o Senhor tenha toda a primazia na tua palavra sobre as nossas vidas. Aquieta, Senhor, o nosso coração na tua presença. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, Senhor, para que nós possamos tocar as verdades da tua palavra e que elas sejam vidas em nós. Pai, nós pedimos a ti, Senhor, ajuda-nos a adentrar as verdades que nós acabamos de ler na tua palavra. Amém. E que elas possam quebrar todas as cadeias que nos aprisionam, Senhor, que impede que nossa vida possa ser o verdadeiro testemunho do Senhor na terra. Vem nos ajudar, Senhor. Que o Senhor possa agir de tal maneira para que este tempo que tenhamos aqui seja de fato uma reunião agradável a Ti, como um perfume suave diante de Ti, Senhor. E que não seja apenas um tempo perdido em que viemos para um evento sem o menor sentido, sem o menor propósito espiritual. Senhor, que haja no nosso coração esse sentimento, esse temor em valorizar as oportunidades que o Senhor nos dá. Por isso nós te pedimos, Deus, vem agir de maneira poderosa na tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos juntos estudar sobre esse livro de Abacuque, em especial este versículo 2, o tema que os irmãos entenderam diante do Senhor que deveria ser ministrado nesse encontro, está justamente no versículo 2 de Abacuque, capítulo 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Pessoalmente, irmãos, eu creio que a igreja, no atual momento que tem vivido, parece estar muito longe deste tema, deste assunto. Embora, se perguntarmos para cada pessoa individualmente, nós ouviremos um sim. A igreja precisa sim de avivamento, nós queremos avivamento, mas quando se observa na prática, parece que nós estamos fugindo de um avivamento. Não é o que nós queremos. A apostasia é mais conveniente para a nossa carne, porque se vem um avivamento para a nossa vida, tudo tem que mudar. E percebemos que nas coisas simples, esta realidade é mais nítida. Quando observamos as questões simples do nosso caminhar, do nosso viver, nós percebemos quão distante nós estamos deste assunto. Fingimos gostar. Mas há quanto tempo, irmãos, nós estamos lendo este assunto e nunca tivemos uma resposta? É uma questão de consciência. É uma questão de consciência quanto àquilo que Deus exige de nós como igreja. Eu ouço muitos irmãos dizer assim: irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias.
Então, geralmente, eu dou uma ironizada. Falei, será? Será que é os últimos dias? Ah, irmão, tem que ser. Eu falo para alguns irmãos, eu acho que não. Acho que falta muitos séculos ainda para o Senhor voltar. Aí eles percebem que eu estou brincando. E ouve-se muitos irmãos dizer, nosso Senhor está muito perto de voltar. Irmãos, se o Senhor está tão perto de voltar, será que esta é a vida que eu tenho que viver? É dessa maneira que eu tenho que viver? Quando você olha para este tema avivamento, o que é avivamento? Será que avivamento se limita a cultos bons, boas reuniões? Será que a melhor definição que nós temos para avivamento se restringe a nossas formas de culto? O que é um avivamento? Quais são as suas implicações? O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Aonde nós podemos nos debruçar, gastar tempo? Qual livro que nós podemos nos gastar para entender a natureza, o caráter deste assunto avivamento? É claro, se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver que ocorreram vários avivamentos. Se estudarmos o Antigo Testamento, encontraremos pelo menos 12 fatos ou histórias relacionadas a avivamento. Mas na verdade, irmãos, quando você percebe este assunto, esse tema, a partir do coração de Deus, você vai entender que todas as vezes que o povo de Deus experimentou um avivamento, Deus tinha neste avivamento um caminho, um propósito. E, profeticamente falando, nós vemos que antes da volta do Senhor, haverá um grande avivamento. E por que sabemos disso? Porque a Bíblia diz, e eu vou lhes mostrar. Porém, é importante também sabermos que antes da volta do Senhor, está profetizado na palavra, que haveria uma grande apostasia, uma grande frieza, uma grande diferença. E nós podemos dizer, irmãos, que já estamos vivendo essa terrível apostasia. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda epístola, ele vai dizer isso com muita propriedade, que antes da volta do Senhor haveria uma terrível apostasia. E nós estamos agora vendo as faces dessa apostasia no meio do povo de Deus. A grande preocupação, irmãos, é que há muitas críticas sobre a apostasia. Há muitos de nós que podemos ver sinais evidentes dessa apostasia, até mesmo no contexto onde nós nos reunimos. Mas a questão crucial é: qual é a nossa atitude que confronta essa apostasia? O que é que nós fazemos? A nossa passividade incomoda. Nós conseguimos detectar o problema, mas nós não conseguimos sair do problema. É como se nós recusássemos aquilo que Deus espera de nós, ou aquilo que o Espírito Santo deseja fazer em nós. Quando você olha na palavra de Deus sobre entristecer o Espírito, magoar o Espírito, apagar o Espírito, isso é tão sério, irmãos, porque podemos fazer isso de maneira consciente. E isso é uma grande ofensa. E talvez a maneira mais simples de você definir o que significa entristecer o Espírito é você se recusar a ser cheio. Geralmente a gente ouve os irmãos dizer assim, orar, né? Orar. Senhor, enche-me do teu Espírito. Quem é que ainda não fez essa oração? A gente faz. Enche-me do teu Espírito. Essa é uma oração que ela contradiz a palavra de Deus. E por que ela contradiz? Porque eu acredito que nós não devemos orar pedindo a Deus aquilo que Ele já nos deu. Em ser cheio do Espírito Santo é uma ordem de Deus, é imperativo. Efésios capítulo 5, versículo 18.
Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Mas, se você observar cuidadosamente, essa frase, ela está no modo imperativo no texto grego, como também em português. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. E é uma ordem divina. E se nós desobedecemos uma ordem divina, isso é pecado. Então, como que nós vamos, irmãos, ficar colocando sobre os ombros de Deus uma responsabilidade que é nossa? Não é obrigação de Deus nos encher do seu Espírito, porque isso Ele já fez, Ele já deu o seu Espírito. É nós que não bebemos, é nós que não nos enchemos. A gente ora e diz assim: Senhor, ajuda-me a andar no teu Espírito. Ora, irmãos, nós estamos rasgando a Bíblia. A Bíblia diz assim: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Sabe por que não andamos no Espírito? Porque satisfazemos os desejos da carne. Sabe por que nós não nos enchemos do Espírito? Porque nós nos embriagamos com o gozo, com a alegria, com os prazeres deste mundo. É incrível como nós temos dificuldade de identificar, de assumir essa responsabilidade. Aí o que que faz? Como eu não consigo viver uma vida cheia do Espírito por causa dos prazeres, porque o vinho aí é uma analogia, é uma figura de prazeres, do gozo deste mundo. Estão entendendo? É o gozo deste mundo. Então, como eu não consigo ter uma vida cheia do Espírito, estou embriagado pelos anelos, pelos prazeres, pela vida deste mundo, aí eu coloco sobre quem a responsabilidade por eu não ter uma vida cheia do Espírito? A Deus, que não responde minha oração. Então, como que eu justifico a minha falha? Eu digo assim: irmão, sabe, eu não tenho uma vida cheia do Espírito porque eu oro tanto, mas Deus não me ouve. A resposta é simples. Sabe por que Deus não te ouve? É porque você não ouve as suas palavras. Porque se você tem consciência da palavra de Deus, você não vai dizer: Senhor, enche-me do teu Espírito. Não. Você vai perceber que você tem uma deficiência de se relacionar com o Espírito de Deus. Você tem tido um coração cheio dos prazeres deste mundo.